Eu saúdo a todos com a paz do Senhor, amém? Amém. Para mim é uma alegria estar aqui essa noite. Isso não é um jargão, eu sempre falo isso. Porque é uma alegria mesmo, né? Poder compartilhar do que Deus tem falado aos nossos corações e de situações que temos vivido, né? A palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã e ela é respostas às nossas necessidades, aos nossos anseios. E Deus, o nosso Deus é um Deus que fala. E eu gostaria que você ficasse bem atento nessa noite ao que o Espírito Santo gostaria de falar. Desde já eu gostaria de dizer que eu não tenho nada para oferecer. Eu, na minha limitação, eu sei muito pouco, eu sou muito limitado, reconheço, mas o nosso Deus é um Deus tremendo, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz, amém? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, juntamente comigo, em Isaías, no capítulo 9, do versículo 1 ao 7. Isaías 9, do 1 ao 7. Diz assim a palavra do Senhor: Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envileceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Tu multiplicaste este povo, a alegria lhe aumentaste. Obrigado. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando se repartem os despojos, porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele, a vara que lhe feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas, porque toda a armadura daqueles que pelejavam com ruído e os vestidos que rolavam no sangue serão queimados, servirão de pasto ao fogo, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Amém. Senhor, estou diante de Ti nessa noite, diante da Tua igreja, e eu quero Te pedir, Espírito Santo, revela a Tua palavra a nós, como o Senhor já revelou meu coração. Usa minha boca, usa minha mente, usa meu coração. Senhor, o Senhor sabe falar, o Senhor sabe agir. A Tua palavra diz que ela é uma espada penetrante, que ela vai entre a divisão da alma e do Espírito. E só o Senhor conhece o que a Tua igreja precisa nessa noite. E o Senhor pode falar. Eu creio. Amém. Isaías, ele é um profeta que profetizou essa profecia aproximadamente 732 anos de Cristo. E era um período que Israel passava. E é interessante porque Israel já tinha passado por várias situações.
E o povo vira e mexe, o povo escolhido, a nação escolhida, eles se desviavam dos caminhos do Senhor, dando ouvido a algumas coisas, a algumas situações, e isso trazia consequências sobre a vida do povo de Israel. É interessante a gente falar sobre isso, porque não é que Deus é um Deus tirano. Deus, ele não é um imperador tirano que, se você não andar no meu caminho, eu vou fazer isso ou isso sobre a tua vida. Não. O povo de Israel, ele procurava com as próprias mãos as situações que eles iam vivendo. E por causa da desobediência, por causa da situação que eles iam se colocando, Deus ia permitindo que certas situações acontecessem com a nação. E Isaías, ele vem profetizar ao povo de Israel. Ele diz assim, a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele entristeceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas nos últimos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios. Nessa época, aproximadamente, como eu disse, 732 anos antes de Cristo, a Bíblia vai nos relatar, e os historiadores também, que a nação dos assírios, eles vêm contra Israel, e eles pegam um caminho, que era um caminho que os mercadores, eles geralmente usavam para chegar até a nação. Era um caminho junto ao mar da Galiléia, e esse caminho, ele é tomado pelos assírios. Os assírios, eles chegam por esse caminho e entram e conquistam Israel, tornam a nação escrava, e eles aterrorizam a nação de Israel. A história vai dizer que aquele caminho se tornou um caminho sombrio, um caminho tenebroso. Quem passava por ali era saqueado, era maltratado, era açoitado pelos assírios. Então se tornou um caminho, como diz a palavra do Senhor, um caminho entenebrecido, um caminho sombrio. E o profeta vai dizer, nos primeiros tempos, ele envileceu esse caminho. E quando a gente vai para o dicionário, para a gente entender o que é envelhecido, é o mesmo que desprezível, deslustrar-se, desonrar-se e humilhar-se. Olhe bem, são pronomes e adjetivos que são colocados como se eu mesmo buscasse por isso. Desonrar-se, humilhar-se, ou seja, não é Deus que fez isso com a nação buscou por isso, ela se desonrou, ela se entenebreceu, ela buscou esse caminho tenebroso, e passa-se os anos, a nação sendo assolada, só que essa profecia ela vai se cumprindo, como o profeta vem falando. No versículo 3, no versículo 2, o profeta vai dizer que após um tempo, o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. 700 anos depois, a Bíblia diz que no mesmo caminho, no mesmo lugar, nessa mesma região de Naphtali e Zebulon, junto ao mar da Galiléia, começa alguém a anunciar salvação, cura, libertação, transformação, renovo. Jesus, ele começa o seu ministério, e a maioria do seu ministério ela é realizada ali junto ao mar da Galiléia, um lugar que outrora tinha sido assolado, um caminho de morte, um caminho de trevas,
vem Jesus, vem a luz, e começa a anunciar salvação, e começa a mudar aquela situação. Aonde havia trevas, brilhou a luz. Aonde havia desprezo, vem aquele que vem trazer salvação, graça, cura, livramento, misericórdia. Só que é interessante, porque havia uma profecia já, que alguém viria, o Messias, o Salvador. Aquele povo, aquela nação, era a nação escolhida por Deus, era um povo eleito, é um povo eleito. Deus tem um propósito com Israel, e o Messias que eles esperavam, o Salvador, presta atenção no que eu vou dizer nessa noite, eles esperavam alguém que viesse para lutar pelos seus ideais, para lutar pelo reino deles, pelo reino físico, um reino material. Ele achou que alguém viria e ia pegar, ia contra os inimigos que os assolaram, ele iria dominar, ia fazer uma rebelião, ia colocar eles em liberdade. Só que aí vem quem? Jesus. Só que Jesus, ele não vem. Ele poderia fazer isso, ele tinha todo o poder e autoridade para isso. Só que o intuito e o desejo do nosso Deus não era trazer Jesus para guerrear por ideais passageiros. Deus tinha um propósito com a nação de Israel. Há um reino que tinha sido estabelecido lá em Davi, e esse reinado era para ser um reinado de paz, um reinado de vida, com propósitos espirituais. Havia algo muito mais profundo do que isso. A vontade de Deus e o desejo de Deus não era fazer Israel uma nação potente, sabe, sem problemas, sem fome, sem guerras, sem mortes. Não. O propósito de Deus era fazer da nação uma nação salva, uma nação transformada. Deus queria ligar novamente o homem a Ele. Deus tinha um propósito com Israel, e o povo não entendeu. Aquele povo não entendeu. Jesus veio, cumpriu o seu ministério, e nós conhecemos a história. Crucificaram a Cristo, mataram o Salvador, o Messias. Mas o propósito de Deus, que está lá em Hebreus, que havia um mistério escondido em Deus. A salvação, ela se estendeu a mim e a você, ela se estendeu a nós, e graças a Deus por isso. E que hoje, eu e você, nós precisamos compreender isso, o verdadeiro propósito, porque Cristo veio, porque Ele veio e entrou em nossas vidas, e veio e mudou esse caminho de morte que havia em mim e você, essa região, sabe, esse vale de sombra da morte. Eu e você precisa entender isso nessa noite, não fazer como Israel. É muito pouco eu achar que Jesus, Ele veio só para resolver os meus problemas pessoais, a minha falta de dinheiro, a minha falta de alegria, às vezes por uma coisa passageira, sabe? Jesus não veio só para me dar um carro, ou para me dar uma casa. Jesus não veio só para me dar um presidente. É muito sério isso. Ele veio para transformar esse lugar tenebroso que havia no meu e no seu coração, e veio para trazer luz, veio para trazer transformação. E sabe o que é maravilhoso? O profeta, ele vai dizer no versículo 4: porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele,
a vara que lhe feriu os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Há momentos sobre a minha e a tua vida, e eu não estou dizendo isso só quando antes de aceitar a Cristo, não, nós passamos por dificuldades, pastor, nós passamos por lutas, por momentos em que a gente olha e fala assim, puxa, como está pesado esse fardo, como está difícil essa luta. Mas deixa eu te dizer algo nessa noite, o Senhor é que quebra o jugo que está pesando sobre os seus ombros, é Ele quem muda essa vara, sabe, essa vara que está sobre os seus ombros. Por isso Ele pôde dizer ali em Mateus, no capítulo 11, no versículo de 28, aleluia, Mateus 11, 28 ao 30, glória a Deus. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Jesus, Ele veio para transformar o peso que havia sobre os seus ombros, o peso do pecado, sabe, o peso da opressão dos inimigos. Há momentos em que existem caminhos nas nossas vidas, caminhos que são de morte, caminhos de fracassos, caminhos tenebrosos, mas eu quero declarar nessa noite sobre a tua vida, Jesus está chegando sobre esse caminho, aleluia. Jesus está mudando a sua história nessa noite, se você crer. Ele pode trazer luz aonde há trevas. Ele quer mudar o seu jugo, Ele quer te dar um fardo leve. Por isso, o profeta vai continuar dizendo: o menino nos nasceu e o filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. Olhe bem, sobre os ombros de Jesus está o governo da sua vida. Se você colocar sobre os ombros dele, não sobre os seus ombros, mas sobre os ombros dele, o domínio, o reinado da sua vida, Ele vai mudar o seu fardo, Ele vai transformar esse jugo que está pesando sobre você, porque o jugo dele é suave e o fardo é leve. E o profeta vai continuar dizendo no versículo 5: porque toda a armadura que pelejava com ruído, os vestidos que rolavam no sangue serão queimados, servirão de pasto ao fogo. Esses inimigos que têm vindo contra a sua vida, o Senhor é Ele quem peleja por mim e por você, é Ele quem vai pelejar por nós. Por isso que o profeta pode dizer, como nos dias dos midianitas, foi quando Gideão estava ali malhando o trigo, e o anjo chega para ele e fala assim: varão valoroso. Ele diz: mas eu não sou. E Deus levanta Gideão para ir lutar contra os midianitas. E é interessante, porque eu acho que todo mundo conhece a história. Vem aquele tanto de gente e Deus fala: não, tem muito, eu não quero esse tanto não. Fala para quem não tem coragem para voltar para casa. Volta 29 mil, fica 3. E aí Deus vai falar: agora faz um teste com eles nos rios. Ficam 300 para lutar contra os midianitas. E Gideão olha e fala: poxa, que luta é essa com 300? E aí Deus fala com Gideão: nessa peleja você não terá que pelejar, eu vou pelejar por você. Gideão, ele vai com os cântaros e com azeite, com aquelas tochas, e Deus fala: na hora que eu mandar, vocês quebram os cântaros e vocês cantam louvores, vocês gritam. E Gideão faz como Deus tinha mandado. E a Bíblia diz que os midianistas, eles escutam aquele clamor, e aquele clamor
ele aumenta, ele é a voz de coros angelicais, e a Bíblia diz que os midianitas apavorados, eles saem correndo e fogem de medo, porque Deus é quem pelejou por Gideão. Há um Deus que peleja por mim e por você. É Ele quem luta as nossas guerras, é Ele quem batalha as nossas batalhas, é Ele quem entra no vale de sombra de morte que você está passando e que às vezes ninguém sabe, porque a ovelha passa pelo vale da sombra da morte, você sabia? Mas eu quero te dizer nessa noite, como o salmista pôde dizer: ainda que eu ande sobre o vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Há um Deus que está conosco, que peleja por nós. Ele é o nosso auxílio, o nosso refúgio. Por isso que lá o salmista pôde dizer no Salmo 46, lemos isso pela manhã, Salmo 46, a partir do versículo 6, a palavra do Senhor, ela é fiel e verdadeira. Diz assim: as nações se embraveceram, os reinos se moveram, Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre toda a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Creia nisso nessa noite. Há um Deus que guerreia pela sua vida, há um Deus que batalha as suas guerras. Ele está entrando nesse caminho de morte na sua vida nessa noite. Ele está entrando nesse caminho de trevas, caminhos tenebrosos, e Ele está fazendo brilhar a sua luz, resplandecer, porque o menino nasceu e o filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Aleluia. Creia nessa palavra nessa noite. E no primeiro versículo, quando ele diz: ele envelheceu nos primeiros tempos, mas nos últimos o enobreceu. A palavra enobreceu quer dizer tornar-se nobre por diploma ou alvará de nobreza, tornar formoso, embelezar. Nós fomos comprados com sangue precioso. Há um diploma, um alvará que foi feito por mim e por você, assinado com o próprio sangue de Jesus. Você foi comprado com um alto preço, e isso o Senhor te tornou nobre, o Senhor te fez formoso, o Senhor te embelezou. Eu achei interessante esse termo, porque nós estávamos destruídos, estávamos fadados ao fracasso. A Bíblia diz que por causa do pecado a morte entrou no mundo e nos separou de Deus, fez separação entre Deus e os homens. Havia um abismo, mas aí vem Jesus e faz essa ligação novamente entre Deus e o homem. Há um preço que foi pago por mim e por você ali na cruz do Calvário. E a partir do momento que você reconheceu a Jesus como Senhor, você se tornou parte desse reino. E o profeta, no final do versículo 7, ele vai dizendo que esse reino ele não tem fim.
esse reino ele é eterno. Por isso eu disse para você, Israel estava preocupado com coisas muito pequenas. A nossa preocupação ela tem que ser muito além do que a gente tem imaginado. É muito pouco eu pensar que Deus ele vai trabalhar só para as coisas desse mundo, só para as coisas dessa vida, coisas que são passageiras, coisas que vão ficar, que vão perecer. A gente parte, a gente um dia vai partir. Quem pôde estar hoje no velório do pastor Joaquim, sabe do que eu estou falando. São momentos que nos levam a pensar, poxa, um dia a gente vai. E aí eu te pergunto nessa noite, você faz parte desse reino? Você já entregou a sua vida para Jesus? Ele já entrou no teu caminho de trevas, de morte? Ele já mudou a sua vida? Então entenda que Ele é Senhor sobre a tua vida. Ele já mudou a sua vida, Ele já aliviou o seu fardo, Ele já transformou, já te deu um fardo leve. Então faça parte desse reino. Entenda que esse reino ele é eterno, ele não tem fim. A nossa vida aqui um dia vai se passar, esse corpo físico perece, mas há uma alma e um espírito que vão estar com Deus, e isso é eterno. E você precisa saber aonde vai estar a tua alma e o teu espírito naquele dia, porque Deus fez uma promessa a Davi. Deus disse assim, ó, o teu reino não vai ter fim, eu sempre vou colocar um sucessor sobre o teu trono. E a Bíblia diz que isso vai se cumprir. O profeta vem e profetiza isso. Vai chegar um dia em que nós subiremos com Ele para as bodas do Cordeiro, e depois de um tempo nós voltaremos com Ele para reinar com Ele, para que se cumpra essa palavra do profeta no versículo 7. Ele vai voltar para reinar para Israel, para se cumprir o que Deus tinha prometido a Davi. E a igreja, os santos, eles vão estar juntos, nós estaremos junto com Ele, reinando eternamente. Entenda isso, você faz parte desse reino. A palavra do versículo 7 diz, do incremento deste principado. Incremento quer dizer incrementar, dar continuidade, desenvolver, crescer, aumentar, acrescentar. O reino de Jesus não teve fim, vai continuar. E se você faz parte desse reino, entenda que vão vir momentos em que você vai passar pelo vale, em que o seu fardo vai estar pesado, mas Ele veio, o menino se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. Por isso Ele é maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Entenda isso nessa noite. Você faz parte de um reino, mais do que um país, mais do que um governo. O reino de Jesus, Ele é eterno, e nós fazemos parte desse reino. É Ele quem peleja as nossas guerras, é Ele quem luta as nossas batalhas. Aquele que era e há de vir.